Olá, pessoal. Professor Arcângelo aqui, oficial de justiça, explica isso direito, concursos.com. Nós estamos no capítulo das intimações, estudando o Código de Processo Civil, por conta do concurso de oficial de justiça, TJSP 2023. Das intimações. Veja só, o capítulo das intimações, ele vem depois do capítulo que trata das citações, tá? Assim como citação é muito importante para o concurso de oficial de justiça, escrevente também do TJ, as intimações também são, tá? Artigo 269 diz que intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Dos atos é o que foi realizado no processo e os termos. Termos são... Tem termo de juntada, tem termo de penhora, são documentos, né, que são lavrados pelas partes, pelos oficiais de justiça, escreventes e assim por diante. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, ou seja, ao processo, no caso a maior parte dos processos são eletrônicos, né? A seguir, a cópia do ofício de intimação. Então, o que é encaminhado por um advogado ao outro? Um ofício de intimação. Claro, tem que juntar também o aviso de recebimento. Se um advogado mandar para o outro uma intimação, tem que ser com AR, aviso de recebimento. Isso tem que ser juntado ao processo, aos autos do processo, para que se comprove, né, a efetivação da medida. Parágrafo 2º. O ofício de intimação, esse de advogado para advogado, deverá ser instruído. O que é instruído? Conter, deverá conter, levar junto de si, com cópia do despacho da decisão ou sentença. Então, o advogado vai mandar um ofício e, junto com o ofício, deve ir junto, conter anexado, deve ir anexo ou anexos, as cópias do despacho, da decisão ou da sentença do juiz, que ele está dando ciência ao outro advogado. Isso é instruir o ofício com, anexar ao ofício. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Ou seja, a União, Estado, Distrito Federal, município e também autarquias e fundações têm os seus procuradores, são seus advogados. Então, os advogados dessas entes federativos é que receberão as intimações. Certo, então, pessoal? Se você tem acesso ao nosso PDF, você tem acesso a ele através da nossa plataforma Explica Isso Direito Concursos. Lá você tem acesso, então, para poder imprimir, acompanhar, fazer aí, compor o seu material com as observações, tirando dúvida de vocabulário que talvez vocês possam ter, tá certo? Então, se você quiser ter acesso a esse material, vai lá na plataforma, é barato, viu, pessoal? Com apenas R$ 69,00 você vai ter acesso por uma plataforma EAD às aulas de Código de Processo Civil e de Código Civil com os PDFs. Você ajuda a gente, o valor é barato, R$ 69,00 para todo esse conteúdo, ok? Se você acompanha nossa aula aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu gostei, deixa o comentário se esta aula é relevante para vocês, tá? Assim vocês ajudam a gente também a postar cada vez mais conteúdo para vocês. Artigo 270, prosseguindo aí do CPC, né? As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico, assim como a citação é por meio eletrônico, a regra geral, as intimações também. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, ou seja, ao promotor de justiça e à Defensoria Pública e também à Advocacia, o disposto do parágrafo 1º do artigo 246. Então, tudo aquilo que se aplica, que está sendo mencionado
no parágrafo 1º do artigo 246 é relevante. Tá certo? Muito bem. Essa regra do parágrafo 1º, 246, falam que essas instituições também serão intimadas por meio eletrônico quando possível, tá certo? Esse é o conteúdo aí. Tá vendo? O PDF aí ajuda vocês a entender um pouco melhor, sem ter que recorrer ao 246 para o primeiro. Artigo 271. O juiz determinará de ofício, ou seja, sem que ninguém peça a ele, as intimações em processos pendentes, ou seja, que estão em andamento. Pendentes é em andamento, tá? Salvo disposição em contrário, ou seja, salvo disposição da própria lei dizendo que ele não deverá fazer isso de ofício, certo? Muito bem, artigo 271, a gente acabou de ver, 272 agora. Quando não realizadas por meio eletrônico, que a regra, né? A regra geral, então, é o meio eletrônico, consideram-se feitas intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, ou seja, o Diário Oficial da Justiça, tá? Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, o escritório e tal. Escritório de advogados, os sócios, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Se a sociedade ao qual eles pertençam, o escritório deles, ok? Tem lá um nome registrado na OAB, ele pode solicitar isso. Dessa forma, a intimação não vai apenas para ele, mas para todos, né? Vai para a instituição em si, para aquele escritório de advocacia. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem o nome das partes, o autor e o réu, né? De seus advogados, bem como o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Todo advogado tem uma inscrição na OAB. Ou seja, tem que constar o nome das partes, o nome dos advogados e a inscrição na OAB. Agora, se os advogados pediram o que fala no parágrafo 1º, que é o nome da sociedade de advogados, é obrigatória a inclusão do nome da sociedade, sob pena de ser considerado nula aquela intimação. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes, autor contra réu, não deve conter abreviaturas, o nome tem que ser completo. Parágrafo 4º. A grafia do nome dos advogados também deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que consta da procuração, que foi juntada ao processo, ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, o nome como ele tem de registro na OAB. Parágrafo 5º. Constando dos autos, ou seja, lá no processo, um pedido expresso, né, por escrito, para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Eu acho que nem precisaria desse parágrafo, já que os anteriores mencionaram isso, né? Bom, opinião pessoal minha. Retirada dos autos do cartório. A retirada dos autos do processo. Processo físico, né? Porque o processo eletrônico, digital, ele não necessita que se tire do cartório. Então, a retirada dos processos, dos autos físicos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, ou seja, tira do cartório e o advogado leva para o seu escritório, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade a que lhe pertença, ou até mesmo pela advocacia pública, ou pela defensoria pública, ou pelo Ministério Público, implicará na intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Veja, tem um processo físico, tem um despacho lá intimando a defensoria pública, a advocacia pública, ou aqueles advogados, ou o Ministério Público. Eles vão lá e fazem a carga, levam o processo para os seus respectivos escritórios.
mas não são eles mesmos quem fazem. É uma pessoa credenciada por eles. Ao fazer a carga, é como se esses órgãos e essas sociedades de advogados e advogados estivessem cientes do despacho, tá? Não vai ser necessária a publicação para que eles fiquem sabendo. Eles fizeram a carga, ou seja, levaram para os seus escritórios, já estão sabendo do que consta ali no processo. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada dos autos por preposto. Ou seja, o preposto é uma espécie de representante. Se ele puder retirar processos, tem que estar cadastrado isso, né, no órgão de credenciamento para poder levar. Parágrafo 8º. A parte arguirá, ou seja, argumentará, né, a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar. Ele tomou conhecimento que ele tinha praticado um determinado ato, no momento em que ele viu que já o prazo expirou para ele praticar aquele ato, prescreveu. Então, mas ele diz assim, mas eu não fui intimado. Ele vai argumentar que ele não foi intimado, arguir, certo? Para tornar nula aquela intimação, mas ele vai fazer isso já se manifestando no processo com respeito àquela intimação, tá certo? Que determinava que ele fizesse alguma coisa. Com isso, a lei quer ganhar tempo, né? E aí, esse argumento vai ser tido como tempestivo, ou seja, dentro do prazo, se o vício for reconhecido, ou seja, se a nulidade for reconhecida. O juiz reconhece, é nula realmente essa intimação, ele não recebeu. Então, aquela manifestação da sua defesa ou de alguma coisa que ele estaria sendo intimado no processo é considerado dentro do prazo, ou seja, tempestiva. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato, aquele ato para o qual ele estava sendo intimado, diante da necessidade de acesso prévio ao processo, aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça, ou seja, que reconheça a nulidade. Não é possível ele já se manifestar, porque ele tem que ter acesso ao processo, ele argumenta sobre a nulidade, se ela for concedida, aí ele vai ter prazo adicional para poder apresentar os argumentos devidos com respeito à intimação, né, aquela intimação para a qual ele estava sendo chamado no processo. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão judicial, incumbirá, ou seja, caberá ao escrivão ou chefe da secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Então, se inviável a intimação por meio eletrônico, não tem como. Não há órgão de publicação, então o próprio escrivão deverá, ou chefe de secretaria, intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Tá certo? Como? Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Por carta registrada, com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Pessoal, o que o artigo 273 quer dizer não é que o escrivão, chefe da secretaria, irão pessoalmente, eles, na casa, no domicílio ou escritório do advogado. Eles vão fazer um mandado que será dado em carga ao oficial de justiça e o oficial de justiça vai pessoalmente fazer essa intimação. Agora, se o advogado comparecer ao balcão, né, do seu cartório, aí sim o escrivão pode fazer a sua intimação pessoal em balcão, certo? Não faz ele pessoalmente no balcão, nem faz o mandado, ele pode encaminhar uma carta registrada com AR, aviso do recebimento, certo? Se ele residir numa outra comarca. Entendido? Tá bem claro isso? Ótimo, pessoal. Artigo 274. Não dispondo a lei de outro modo, ou seja, se a lei não falar de outra maneira, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais,
aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe da secretaria. Ou seja, ele está dizendo assim, se aqui no Código de Processo Civil ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra lei, não houver uma outra maneira que diga que deva ser feita a intimação das partes, os seus representantes legais, os advogados, então é feito pelo correio, tá bom? Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, autos é processo, lembra? Ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Uma vez que a parte foi chamada a participar do processo, se ela não atualizar o seu endereço, a intimação que foi encaminhada, por exemplo, por carta, até aquele endereço, ainda que a própria pessoa não more mais lá e não a receba, pode ser considerado a parte como intimada, né? Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Ou seja, não é possível intimar pelo meio eletrônico, nem pelo correio, encaminha para o oficial de justiça. Claro que se for um oficial de justiça de uma outra comarca, é feita uma carta precatória. Aliás, a gente já falou sobre carta precatória. Se bem que na prática, viu, pessoal? Na prática, hoje em dia, vigora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por conta do processo eletrônico, as chamadas centrais de mandados compartilhada. Ou seja, o próprio escrevente, quando faz o mandado, ele encaminha o mandado direto para a central compartilhada, é feito aquilo carga para o oficial de justiça e sem ter que passar por um despacho do juiz dizendo assim, olha, cumpra-se esse pedido do outro juiz da outra comarca. Já automaticamente já vai de um juiz para o próprio oficial de justiça da outra comarca, ok? Ele imprime aquilo e vai fazer a intimação, ou seja lá o que for que estiver sendo ordenado, tá bom? A certidão de intimação deve conter intimação que o oficial de justiça faz, né? Olha como é importante, hein? Uma intimação feita por um oficial de justiça na certidão, ele vai certificar que ele intimou aquela pessoa. O que deve conter nessa certidão? A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada. Então, vai falar rua tal, número tal, né? Ou sítio tal. A descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que a expediu. Isso é o que a lei está falando, tá? Na prática, o oficial de justiça intima a pessoa, verifica a identidade dela, pega a assinatura dela e não a descreve, tá? Só descreve quando a pessoa se recusa a assinar, tá bom? Mas o que a lei está dizendo, ó, a certidão de intimação tem que conter a indicação do lugar onde está ocorrendo aquela intimação, a descrição da pessoa, mencionando o número do documento de identidade, veja que ele fala quando possível, dá a entender que não é obrigatório, e o órgão que expediu, ou seja, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e etc. Que mais que deve constar? Na certidão do oficial de justiça, declaração de entrega da contrafé. Contrafé é a cópia, né? Cópia do mandado, cópia do despacho que acompanha. Tudo isso, a cópia é chamada de contrafé. Tem que constar a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a pôs no mandado. Nota de ciente é a assinatura, né, que o intimado coloca no mandado como comprovante de que ele foi intimado. Se ele se recusar, aí o oficial de justiça deve colocar na certidão que ele se recusou, tá? Ou se ele estava impossibilitado, né, falar o que aconteceu. Parágrafo 2º do artigo 275. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Veja que interessante, pessoal. Não é apenas
citação por hora certa que existe. Também existe a intimação por hora certa. E é interessante isso, né? Porque dessa maneira, viu, pessoal, fica mais efetiva a prestação jurisdicional, né? Fica mais fácil o cumprimento, porque se a lei falasse apenas que a citação é feita por hora certa ou por edital, talvez por analogia, era o que acontecia, pudesse ser feita a intimação. Mas aqui o CPC 2015 já menciona isso. Bem, pessoal, veja que o que nós vimos aqui, olha, foi até o artigo 275. Lembrando, vocês têm os comentários em PDF acessando a nossa plataforma Explica Isso Direito Concurso.com, além de assistir às aulas pela plataforma Código Civil e Código Processual Civil sem interrupção, né, sem propaganda. Foi isso aqui, ó, pessoal. Esses são os artigos que a gente tem que estudar de Código de Processo Civil para o concurso de oficial de justiça. Nós temos até agora gravadas todos esses artigos aqui, ó, bastante coisa, tá? Tá faltando alguma coisa, ó, 2 artigos aqui, mais uns 10 artigos, 11 aqui, alguns aqui, ou seja, temos mais algumas aulas pela frente aí. Não é muita coisa. Outra coisa, dentro do Código de Processo Civil, lá no concurso, cai também a Lei 9.099, tá ok? Lei 9.099 é que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais, tá bom? É só o artigo 8º, 9º, 18 e 19 e nós vamos inserir esses comentários aqui também. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos, revisem, estudem sempre aí. Tchau, tchau. Não é inscrito no canal do YouTube? Se inscreva, deixa o seu gostei, deixa aí o seu comentário, que isso ajuda bastante a gente e ajuda vocês também por tabela. Pessoal, um grande abraço aqui do professor Arcângelo. Eu também sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estamos aqui nessa maratona estudando rumo à aprovação, certo? Um abraço, tchau, tchau.